Fala, fala, meu povo! Vamos que vamos, vai entrando. Excelente noite. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente tem mais uma história e, claro, história de sucesso e história de rentabilidade. História de quem está tornando a clínica mais rendável, rentabilidade, sim, com fios faciais. Ontem a gente falou com o Paulo Sobrinho, a gente está no Dratcast, é o que eu chamo de externalizar. Externalizar o que acontece dentro da comunidade Dration. É um gostinho para vocês que não estão dentro da comunidade Dration ainda. Então, o Dratcast é um papo com a galera, com os meus alunos do Dration. Vai entrando, já vou chamar a Dalva. Dalva é a nossa participante de hoje, vai contar a história para vocês. E o Dratcast é assim, ó, se eles podem, vocês também podem. Vocês também podem trabalhar com procedimentos com os fios faciais, com segurança, eficácia e rentabilizar a clínica de vocês. O Dratcast é para a gente mostrar o que acontece no Telegram do curso Drat, no Instagram do curso Drat, são comunidades fechadas, só nossa, onde eu acompanho, onde tem dúvidas, onde eles mostram os resultados dos pacientes, onde eles pedem planejamento. Dalva tá entrando aí, vou chamar a Dalva, e aí a gente vai contar para vocês o que acontece dentro de toda essa estrutura que é o Dration. Dalva. A Dalva contando os casos dela, contando como ela chegou nesses casos do planejamento. Fala, minha querida, já tô falando aqui, vou ajustar a câmera. Tudo bem? Tudo em paz. Vamos que vamos. Vamos lá. Já estava contando aqui para eles, Dalva, o que é o Dratcast, né? É uma ideia que surgiu, claro, que para mostrar o trabalho de vocês, para mostrar o quanto vocês se desenvolvem na parte de fios, para mostrar o que acontece dentro da comunidade, para mostrar o que acontece dentro do Telegram, dentro do Instagram, nossas comunidades fechadas do Dration. E para mostrar que vocês saem prontos. A minha maior gratidão é vocês irem para o campo de batalha, irem para o consultório preparados, sabendo o que pode acontecer, sabendo o que deve ser feito, sabendo o que não deve ser feito. Então, isso que a gente vai passar para a galera que está aqui com a gente. No final, eu vou mostrar os teus casos, mas eu quero que você já comece se apresentando, falando o tempo de formado e qual estado você mora, qual estado você trabalha. Fala um pouquinho de você aí e a gente vai. Vamos lá. Tá bom o áudio? Tá ótimo. Tá, vamos lá. Meu nome é Dalva, eu sou enfermeira esteta, né? Eu moro aqui em Salvador já há um tempão, mas eu sou de Recife, né? Mas moro aqui em Salvador já há um tempão. Eu tenho quantos anos de formada? Pula essa parte. Pula essa parte. Abstrai. Mas atuando na área de estética, eu já tenho em torno de 4 a 5 anos, né? E até então, fazia procedimentos básicos, né? Começou tudo na época da pandemia, praticamente, que eu tive que interromper após. E aí, comecei depois a fazer procedimentos mais avançados, né? E até que
comecei a engajar mais nessa parte de harmonização facial, principalmente, que ainda é o carro-chefe aqui do consultório. Antes da harmonização, antes da estética facial, qual era o teu foco de trabalho? Qual era a sua área de atuação? Hospital. É o famoso plantãozão. O plantãozinho, aquele que a gente quase pede para morrer, ele não acaba tão cedo. Então, gente, Dalva era enfermeira, era não, é enfermeira, mas ela é mais com foco em hospital, em cuidados mesmo da parte de enfermagem. Hoje, ela já está há um tempo dentro da área de estética e só tem a crescer. Então, conta, você começou com toxina, preenchimento, fala. Me comecei com microvasos, para na Ah, o verdade, PEN, né? é o PEN, né? O PEN, nossa, eu terminava o dia morta de tanto microvaso. Aí eu disse, não, vamos lá que tem que... A gente não estudou e bora ganhar mais dinheiro. E aí comecei a fazer especialização, né? Fiz a pós, né? E aí após a gente só tem o conhecimento básico, né? Muito superficial, na verdade, depois ela te habilita. E aí depois eu fui fazendo cursos, né? Curso à distância, cursos online. E aí fui me aprimorando. Presencial também, aí toxina, bioestimulador, né? Até então era só isso. E aí foi crescendo. Eu torci o nariz pros fios antes, viu? Ah, boa! Como que você me conheceu? Ah, e foi na live. Live. Na live não, na semana de aquecimento, né? Do Inclusive, curso. você está na semana de aquecimento. Já vou falar aqui. Não, eu participo em todas. Olha, eu já fui, sou aluna da Artion, já renovei, já fiz o presencial, e então, assim, sempre que tem assim, tem as lives, participo, né? Assisto as aulas de segunda e quinta, se não me engano, né? Então, conteúdos, artigos, muita coisa, porque a gente não pode ficar engessado só com aquilo que a gente aprendeu, né? Então, planta a sementinha e a gente vai e vamos correr atrás do conhecimento. E aí, toda semana de aquecimento, eu tô lá já vai fazer a mesma coisa. Não, mas sempre tem alguma coisa nova e sempre tem um insight novo. Não tem jeito. Já que, já que Dalva mencionou, ela está na semana de aquecimento, então eu venho falando nessas lives. Para quem não sabe, a semana de aquecimento é uma preparação para o curso online, para o curso gratuito, que começa sem ser semana que vem a outra. Então a gente está na semana de aquecimento, semana que vem, uma série de lives de aquecimento também. Ângelo, aquecimento para quê? Para o curso online 100% gratuito. Sua maior oportunidade. Eu adorei esse nome, oportunidade, né? Na ROF, a era avançada com os fios faciais. Quem ainda não se inscreveu, digita aqui curso. Digita curso, mas não sai da live que Dalva tem muito a acrescentar na tua vida. Digita curso e depois vai se inscrever e vai fazer o passo a passo. E entra para o grupo. Tem um grupo. Ângelo, o que é esse grupo, né, Dalva? É onde recebe. Já tem presente, já tem. O povo não deixa eu falar, mas eu fico querendo falar o que é o presente. Mas vocês vão ter que entrar lá. É aula, tem material didático. O grupo é importante. O grupo é importante para chegar para sair na frente, porque chega primeiro no grupo, né? E aí depois vocês vão ver mais benefícios. Então digita curso aqui e depois vocês vão lá fazer o passo a passo. Como que era, Dalva? Conta para o pessoal como que era. Deu um chiado aí. Irmão, eu tô no consultório ainda. Aí tá passando um monte de moto aqui no teste. Tá tudo certo, é ao vivo. Conta pro pessoal aí como que era. Você já fazia fio antes do DRAT e não fazia? Eu fiz um curso, porque assim, na minha pós a gente não viu sobre teoria de fios, né? E aí eu achava assim que fio, que é aquela coisa, né? Quando a gente não conhece, a gente fala mal. E aí eu não dizia assim, não, fio não funciona, não sei o quê. E aí uma amiga minha começou, não, fio é ótimo, aprenda, vai estudar, beleza. Aí eu comecei a ficar interessada.
Aí eu fiz um curso presencial. Mas assim, eu não sentia segurança no que eu estava fazendo, né? E eu sempre digo, a insegurança é a falta de conhecimento, né? E aí comecei a pesquisar, e aí indo para a internet, né? As redes sociais. Aí foi na semana, justamente na semana de aquecimento. Eu disse, vamos lá, não estou fazendo nada, vamos conhecer. E aí foi quando eu fui assistindo as aulas na semana de aquecimento. E já na semana, nessa aula, tinha vários insights que eu dizia, gente do céu, era isso que eu estava fazendo, e por isso que eu estava errando, por isso que eu estava tendo intercorrência, né? Isso só na semana de aquecimento, né? Imagine depois do curso. Qual foi a sua maior dificuldade antes do DRAT? Qual era a sua maior dificuldade? Antes do Drive, na verdade é aquilo, eu não tinha conhecimento de quando usar fios, a indicação correta dos fios, a tratar as intercorrências, a questão do plano correto de aplicação, não é? Os benditos nós, dar ou não dar o nó, anestesia, gente, na anestesia é Ontem surreal. o o Paulo Sobrinho, ontem também, que é um case de sucesso do Draticon, Eu assisti. ele falou muito da técnica anestésica, né? É, E é legal, Dalva, que assim, ó, ele teve tanto discernimento que ele falou assim, Ângelo, no curso que ele fez presencial antes do DRAT, ele falou assim, eu não vou ter coragem de replicar isso no meu consultório porque todos os pacientes morriam de dor no curso. Como é que vai fazer, né? O que mudou mais para você quando você entrou para o DRAT, você fez a semana de aquecimento? E eu lembrei agora que assim que você entrou pro programa, você falou de uma sacada. Eu lembrei, acho que foi do pensamento aqui, né? Que mudou muito. Então, qual foi a grande virada de chave, assim, depois do DRAT? O que mudou mais, que você acha? segurança total em realizar procedimentos com fios. Né? Assim, hoje eu tenho uma segurança em realizar procedimentos, os mais diversos tipos de fios, as técnicas, sem intercorrência, né? Não tem intercorrência, porque aprendi, através do curso, a realizar o procedimento corretamente e, principalmente, o retorno financeiro. O retorno financeiro foi assim. Vamos chegar aí. Que Dalva fala mesmo. Dalva não tá aí, não. Ela fala quanto ela ganhou. Vamos falar. Ainda vamos falar disso, de quanto ela fez, e que eu acho isso muito legal, né, Dalva? Você sabe que eu falo assim. Vou tirar os enfermeiros do plantão. O povo fica desesperado. O povo fica desesperado. Como é que os Eu enfermeiros vão sair do quero só plantão? ver como é que vai ser. Falei, gente, é valorização profissional, pelo amor de Deus, né? É, e vamos falar também dos casos. A gente vai mostrar os casos que Dalva fez, tá? Fala um pouquinho para o pessoal, Dalva, qual a tua visão da importância de trabalhar com fio? Porque tem muita gente hoje e muita gente fala que não precisa fazer fio, que resolve com as outras técnicas. Fala um pouco da tua visão, porque eu sei que antes você tinha, né, um pouco disso. Não vou fazer fio, não preciso fazer fio. Fala da tua visão hoje dentro da tua construção de tratamento para o teu paciente, da tua vivência clínica. Pronto, vamos lá. Hoje eu sou assim, eu tipo, olho para a pessoa e diz, eu quero fazer estimulador. Eu disse, então vamos fazer fio, vamos fazer fio. Tudo eu vejo fio. Mas, assim, antes de não fazer fio, é aquela história que eu comentei no começo. Quando a gente não conhece, a gente fala mal. E no início, por não trabalhar com fios, os resultados eram muito limitados. Era só botox, preenchimento e bioestimulador. Botox e bioestimulador, perfeito. Preenchimento, você, para conseguir o resultado que a gente às vezes teria com fio, principalmente de reposicionamento de tecido, você teria que usar muito preenchedor. E os pacientes, exato, rostinho de fofão, depois murchava, tinha
os ETIPs, principalmente pós-Covid, que todo mundo vive inflamado, né? Por mais que você saiba escolher corretamente um preenchedor que tenha um baixo ciriférico, a pessoa que teve Covid, volta e meia ela tem o ETIP e aquilo ali é uma dor de cabeça. E com o fio, a gente, quando eu comecei a trabalhar com fio, eu vi que eu conseguia ter resultado, né? De estímulo de colágeno, reposicionamento de tecidos, com os mesmos outros procedimentos, usando o mínimo de preenchedor apenas para refinar e tendo resultados naturais, né? Resultados naturais e assim, e duradouros. E principalmente assim, trazendo satisfação para as clientes, né? Muito bom. Você tocou num ponto muito importante, galera. E muita gente fala isso, eu vivo falando. Quando a gente associa, acaba que a gente precisa de menos material preenchedor. Material preenchedor em lugares estratégicos. E acaba que o resultado fica mais natural, o resultado fica mais duradouro. Me conta se antes dos fios teve algum caso de paciente que te marcou assim, lá atrás, antes de você ter toda essa bagagem que você tem hoje? Algum caso te marcou que, sei lá, de insucesso, que o paciente não ficou bem? Algum caso que você lembre? Vários. Eu não consegui, mas eu tenho que ser franca. Por isso que a gente estuda e a gente melhora todos os dias, né? Eu não conseguia entregar resultados. Meu resultado era muito limitado, era só com Botox. Eu não tinha entendimento do que eu conseguia entregar de resultado para aquele paciente. Então, assim, gerava insatisfação. Eu não sabia alinhar expectativa com o que eu podia entregar para aquele paciente. Eu não sabia vender, não é nem vender a nível financeiro, mas assim, entregar um resultado bom, explicando para ele tudo que eu poderia fazer, né? E o paciente acabava que ficava insatisfeito, porque ele muitas vezes não podia pagar a quantidade de preenchedores que ele teria que usar para entregar o resultado que você conseguiria, né? Sem falar que você acaba que não tem a mesma durabilidade, né? Não tem a mesma durabilidade, tem a questão de pele e por aí vai. Então, assim, eu tive muitas situações assim de paciente ficar insatisfeito e eu ficar assim frustrada, questionando assim a minha competência, né, enquanto profissional. Porque eu falava assim, eu disse, gente, por que eu não consigo entregar resultado? Depois, Depois é só alegria. Agora é só botou os alegria. fios no meio, confia. Você falou um negócio É, muito legal, Dalva. Que você falou assim, alinhar a expectativa, né, conversar. Você falou que não, mas não é venda. Mas é venda. E isso que eu tô falando agora, eu tô batendo muito na tecla de rentabilizar. Por quê? A gente profissional da saúde, a gente tem uma. A gente tem até um tabu de não falar de dinheiro, de vender. Por quê? A gente não foi criado, né? Entre aspas, formado, melhor assim, para ser comercial, para ser vendedor. Mas a gente tem que vender. A gente foi formado para servir. Mas, gente, todo mundo tem que vender hoje, tem que pagar os boletos, né, Dal? Viaja não boleto. é? E haja boleto, nossa. Ainda mais agora, IPTU, IPVA, só Jesus na causa. Os Então, conselhos só. eu tô falando isso porque tudo que você falou aí é venda. Alinhar a expectativa, a comunicação prévia, explicar o que é, explicar a associação, explicar o que é o fio. É tudo venda. E venda é um processo enorme, que a gente, pô, tem gente que estuda os vendedores aí, né, de altas, de grandes empresas, eles estudam, tem um monte de formação, tá? Então, a gente precisa se antenar nisso. Porque muita gente vê, Ângelo, como que eu vendo fio? Tem o que você falou, que é específico para o fio, mas tem um monte de coisa antes que a gente precisa entender para a gente ter sucesso com a venda, tá? É. Então, já conta, vai, fala dos teus casos,
de rentabilização, fala o que mudou financeiramente. Conta pra galera que se você pode, gente, todo mundo Todo mundo pode, todo mundo consegue. com certeza. E, vamos lá. Eu, através o bom do curso, né, maravilhoso do curso, é que você consegue organizar as ideias. Quando eu falo assim, a questão de venda, de não só vender, de você ficar empurrando, enchendo o paciente de procedimento, né? É de você ser ética acima de todas as coisas, né? Você chegar para aquele paciente, e eu digo assim, minha consulta é em torno de 1h30 até 2 horas com o paciente. Então, assim, eu praticamente dou uma aula para ele. Eu explico para ele a questão do processo de envelhecimento, a fisiologia do envelhecimento, o envelhecimento em camadas. E a partir desse momento que eu explico para ele o envelhecimento em camadas, eu já estou dando suporte para explicar por que meu orçamento vão ter tantas etapas, por que meu orçamento vai ter vários procedimentos, né? Porque se você chega para o paciente e diz assim, você precisa fazer botox, preenchimento, bioestimulador e fios, vai dar 15 mil. O paciente vai dizer, não, eu não vou ficar aqui. E a partir do momento que você passa esse conhecimento e essa segurança para o paciente, isso muda totalmente. Então, assim, eu não tenho, hoje em dia, eu não tenho dificuldade de fechar procedimentos, pacotes grandes com os pacientes. Eu consigo fechar, não é? Porque eu tenho essa. Eu explico realmente por que eu vou tratar ele em camadas, eu explico que é um tratamento que precisa, inclusive, de manutenções, que não vai ser apenas uma vez que você vai fazer aquele procedimento que você faz, que vai ficar linda, maravilhosa, porque eu digo a ele, você tem que idade, tantos anos, por que você deixou para se cuidar só agora? Então não vai ser com um dia que a gente vai entregar resultado. Então tem que ter paciência e esperar o processo, né? E assim, a partir do momento que você passa essa confiança, um conhecimento, tudo fica muito mais fácil mesmo, né? E assim, é só colhendo os frutos, né? Minha vida assim deu um giro assim total desde que eu comecei a trabalhar com fios. Você falou uma coisa muito importante. A Dalva vai falar dos fechamentos que ela fez. Eu vou falar de um que eu já sei, mas ontem na live ela falou que já fechou um planejamento maior. Ela vai falar, calma, e depois a gente mostra o resultado. Você falou uma coisa muito importante. A gente estava falando de venda. E aí você falou assim, ó, eu explico para o paciente, e é o que a gente fala, a comunicação, explicar para o paciente o envelhecimento, mostrar, fazer ele entender. E aí o que acontece? Você faz ele ver a importância de tudo, de todas as técnicas que a gente está propondo para ele. É, Você não empurra para ele, você não vende o produto, né? Você faz ele entender que ele precisa de um preenchimento onde faltou osso, de um reposicionamento onde teve pitose, mas ele chega a essa conclusão, não é você. Você dá as informações para ele chegar a essa conclusão e aí acabou, a venda está feita, né? E o mais importante, eu acho que eu falei isso ontem, sei lá, é tanta live de aquecimento. Galera, a gente está na live de aquecimento. Aquecimento para um curso 100% online, 100% gratuito. Tá aí, ó. Digita curso, depois vai lá se cadastrar e entra para o grupo, que é no grupo que vocês vão receber as informações, vão receber os presentes. Já tem presente no grupo. Digita curso, depois vai lá. Eu escutei o que eu ia falar de um grande empresário aqui do Brasil. Ele falou assim: venda só é venda quando o teu cliente volta e compra de novo. E eu nunca tinha posto isso na nossa vivência, né? Venda só é venda quando o paciente volta para fazer fio de novo. E aí é a prova real que o tratamento foi bem sucedido, que o procedimento foi tranquilo de ser realizado, que ele ficou bem com o procedimento e fio só vai funcionar se ele voltar para fazer de novo. Por isso que tudo que a gente fala para técnica segura, eficaz, é para o paciente voltar e fazer de novo, que é assim que vai dar certo. É assim que Dalva conseguiu 15K em um planejamento. Fala aí, Dalva, em torno de quanto girava seus planejamentos, seus orçamentos, né? Seus tratamentos e hoje o quanto agregou, o quanto mudou
com os fios aí no seu planejamento? Meus planejamentos, eles eram 2, 5, 3. Eram valores assim, muito poucos, né? Então, assim, eu trabalhava muito para ganhar pouco. E aí eu tinha que conciliar com a correria dos plantões. E hoje não. Hoje, assim, eu tenho uma facilidade bem maior, eu trabalho menos, né? Ganho mais, claro, né? E assim, quando eu falo na mudança, no retorno, né, disso, eu sempre digo assim, olha, antigamente eu trabalhava como eu tinha co-work, né? Eu sublocava salas, então eu andava que nem uma maluca, para cima e para baixo com a mala, montava tudo, ajeitava tudo, e tinha que levar tudo de volta, aquela agonia. Hoje, desde ano passado já tem para fazer um ano, né? Eu já estou no meu espaço, meu consultório, né? Ainda é alugado, mas é uma sala só minha, só eu atendo, eu consigo organizar tudo, né? E, aos poucos eu vou montando os meus detalhes, e assim, um lugar aconchegante, e assim, é uma vitória você conseguir, você fala assim, meu Deus, hoje eu tenho um consultório meu, né, para poder atender as minhas clientes, e é daqui que eu vou tirar o meu sustento e ser dona do meu próprio negócio, né? E é bom demais, é bom demais. Só bênção. Vai poder organizar para tirar férias, qualidade, tempo de qualidade. É isso. É, Hoje, seus orçamentos, fala para a galera. Era 3, era 6. aí Hoje, hoje 10, 12, 15, 18. Tô tentando fechar um de 20. muito bom, Dalva. E deixar claro para o pessoal que não é DRAT, o pessoal que não está dentro da comunidade ainda, não faz parte da família, que quando a Dalva fala assim, muita gente pode achar, mas vai cobrar 20 mil num procedimento de fio. Gente, não é. O que eu ensino não é. Você não vai vender um procedimento, você não vai vender um. Você já vende. Se você já aprende a vender um planejamento a longo prazo, porque é isso que vai dar resultado. E é isso que vai reter o teu paciente com você. Então, quando ela fala isso, é porque ela entende a necessidade, ela sabe organizar os procedimentos e aí fecha. Fechou isso tudo, o paciente está contigo, não é isso? Tá, tá. Eu costumo fazer esse protocolo de gerenciamento. Ele chega, eu faço o planejamento, olha, você vai precisar fazer esse mês agora, vai fazer estimulador, tal mês a gente já vai entrar com fios, tal mês a gente já tem que fazer toxina, então eu já mando o planejamento dele todo. E aí eu pego eu digo assim, só não vendo minha mãe, bicho, eu não sei nem porquê. É, acho que ela tá até aí na live, chegar em casa eu vou tomar umas cacetadas. Porque aí eu já pego a minha experiência de vendas, de administradora, né, que eu também sou administradora de formação, e conseguir chegar para o paciente, explicar para ele que ele pode parcelar, e aí eu já negocio com o cartão, operadora de cartão, para ver as melhores taxas, e aí a gente parcela em 10 vezes, e assim, o paciente fica o ano fazendo o procedimento comigo, e ainda tem aqueles períodos que a gente tem os pesos das tecnologias, né, os lavianos, o Traform e tudo mais, e ele já conhece, ele sabe que ele vai potencializar o resultado, então ele sempre vem, dá um jeitinho, ele sempre vem e se encaixa. Então, assim, meus pacientes, eles estão comigo o ano todo. É muito bom. Tem que ser um casamento. O envelhecimento é contínuo, o tratamento tem que ser contínuo. Isso, Né? E eu estou falando exatamente. muito isso, eu achei muito legal essa frase que eu estou usando e que eu vou usar ainda na semana que vem, né? Na semana de aquecimento, nas lives de aquecimento. É assim, se o envelhecimento é multifatorial, consequências em várias camadas do rosto, como que você quer resolver com duas técnicas? E Não aí eu consigo. falo, você também tem que ter multi-estratégias, né? Como, Dalva, que hoje você, por que você, se você fosse pensar assim, o que te trouxe mais segurança
para trabalhar da maneira que você trabalha hoje, com os fios e com as associações. Se você pudesse, eu sei que, gente, para ter segurança, são são várias coisas. Desde o preparo do paciente até lá a liberação, até o acompanhamento. Mas eu queria que você falasse uma coisa que te marcou, que você fala assim, não, isso fez a diferença no quesito segurança em relação aos seus pacientes. Você consegue? O conhecimento em anatomia. Boa. Conhecimento em anatomia, muito Eu quero importante. Se mais você não domina, especificidade em anatomia. O que você acha que mais te trouxe segurança dentro da anatomia? você conhecer as camadas, você conhecer o processo de envelhecimento, que é multicamadas, né? E você ter o entendimento de que você, quando você tem o domínio de anatomia, você evita as intercorrências, você minimiza as intercorrências, porque eu digo assim, só não tem intercorrência quem não atua. Você minimiza as intercorrências e você sabe como atuar quando elas acontecem. Graças a Deus não tive mais nenhuma. Ah, e teve intercorrência antes do DRAT? Tinha. Adivinha qual? Foi nó? Ai. É, nó. O nó, a questão de você saber onde você vai inserir, né, os fios, a questão do pertuito, fazia muito baixo, aí o fio descia, era uma bosta. Dava muita M. Resumindo, Dava muita M. um paciente hoje que te surpreendeu muito positivamente, alguma história, né? Eu sei que você tem vários casos legais, mas não estou falando de resultado da técnica, resultado só visual. Eu quero um resultado de vida do teu paciente, um resultado que você vê que mexeu mais fundo, não foi só na aparência, que eu acho que isso que é o mais legal, é isso que me motiva, né? Não é E, só a aparência. Fala aí, que você ficou orgulhosa, que te deu aquele... não, tem uma paciente minha, as fotos dela estão Ah, até. é? E tem. Foi assim um trabalho. Ela já tinha sido um paciente minha anteriormente, mas era mais anticorporal, né? E aí a gente iniciou o tratamento facial nela, né? É E essa? aí ela mesma. Eu falei que ela ficou tão linda, eu falei, deve ser ela. Então, Conta. assim, a gente consegue observar o brilho no olhar, né? Mesmo as fotos tendo as alterações de questão de foto, de iluminação, é uma pessoa que ela mudou totalmente, ela tem um brilho, ela tem uma energia, uma autoconfiança hoje, não é? A estima elevada, que isso refletiu em todas as áreas da vida dela. É extremamente gratificante, né? E o melhor de tudo é a gente ouvir isso deles, né? Um agradecimento por ter melhorado, por ter transformado vida, né? Muito bom, muito bom. Conta agora o planejamento. O que você fez nela? Então, ela, nós começamos primeiro com toxina, né? Que era, inicialmente foi o carro, foi um dos primeiros procedimentos, toxina, bioestimulador, porque ela tinha também uma flacidez, né? De pele. E aí nós iniciamos em seguida os fios, tá? E aí quando a gente fez os fios, a associação, né? Com o Drat Point, né? Colocando o preenchedor, e aí a gente conseguiu chegar nesse resultado. Eu trabalhei com ela a técnica, os fios, né, técnica tradicional. Nós usamos, se eu não me engano, foram 10 ou foram 12 fios espiculados, né? E 1 ml de preenchedor, dois, que um a gente fez fossa, Nossa. premaxila Uhum. e depois fiz labial. Pronto, foi o que a gente fez. Sensacional, muito bom. E aí, muita gente acha que homem não É, faz, que homem não precisa. Eu achei esse caso muito legal. Por quê? Ficou natural, você não zerou o suco, é, amenizou.
Conta aí, o que você fez nele? Também é uma pessoa que, assim, tá com a estima lá nas alturas. Ele, a gente trabalhou, a gente observa que ele tem realmente uma flacidez importante, né? Uma atrofia muscular, muita perda de tecido, passou por um processo de emagrecimento também, né? E aí tinha uma flacidez que, no primeiro momento, ele não tinha indicação nenhuma da gente passar fio, né? E aí fiz uma sessão apenas de bioestimulador de colágeno nele. E aí depois fiz toxina também, bioestimulador. Você passou citotoxina, né? Quando eu vou trabalhar com fios. E aí a gente fez toxina, bioestimulador, e aí fiz os fios depois nele. Nele também usei, nele eu usei 8 fios, 4 e né? 4, técnica tradicional, cruzou. Isso, Preencheu aqui, tradicional. Dalva? Cadê? Ah, Preenchi. Preenchi ah, Bright também. Points Fossa. Nossa, boquinha também. Ah, Eu é, fiz a agora que eu vi, ó, ficou bom, natural. boquinha. Isso. E também fiz nariz nele, com fio. Fio, Fio. Mas dessa sensacional. forma, é, a de perfil, ela de perfil, a foto dele, aí é manhã. Aí, tá Esse vendo? aqui, né? Esse aí, foi meu primeiro fio de nariz. Até mandei pra você a foto. Olha, consegui. Foi só igual o Paulo, né? O Paulo fez na filha, só com Drat É, Online, ele fez nariz na filha dele. Então tá aí mais um é. caso de nariz, né? Galera que tá aí, digita curso que vocês vão ter a oportunidade de ir para um curso 100% online, 100% gratuito. Cadê sua mãe? Depois de digitar curso, digita curso aí. Depois vocês vão fazer a inscrição com calma. Não sai daqui agora. O que você fez em manhinha? E manhã tá me quebrando as pernas, minha filha. Ah, Manhã agora, agora ela olha o negócio quer tá. tudo. Ela quer tudo, ela não queria nada antes, agora quer tudo. Amanhã a gente iniciou com o que? Dava toxina, aí fiz um preenchimento labial nela e eu ficava namorando, bora fazer fio. E ela, não, fio, não, que aquilo dói, não sei o que. Eu disse, não dói, vamos fazer com a técnica, a anestesia é muito tranquila tal, e até que ela se rendeu. E aí fiz os fios de manhã. De manhã eu trabalhei, manhã, se eu não me engano, eu fiz técnica reversa também. Ah Foi. lá, ela Acho que tá foi. aí, ó. Beijo. Eu quero ir para Salvador, hein? É. E aí a gente trabalhou com. Foram 10 fios. Foram 10 fios. 2 ml de preenchedor. Não, 1 ml de preenchedor. Foi 1 ml só. Aí eu fiz fossa, fiz mento, não. Fiz aqui um pouquinho de marionete, porque tinha pouco no dia, né? E aí com ml eu dividi entre fossa e marionete. Aquela E botei reestruturação que é um ponto da técnica também, né? isso. E ainda joguei um pouquinho no queixo. Com ml, viu? Preenchedor milagroso esse. Muito bom aqui, ó. Aí também fiz a técnica, né, cruzada nela. E fiz um pouquinho também de preenchimento labial. Aqui você fez mento, né? Aí fiz. Olha que Fiz mente legal. também. É isso aqui que é legal, com fio cruzando. Olha aqui, ó. Você não preencheu aqui, né? Não, aí Fo- Fez mento, conta aí pra galera. Paciente ideal, né? é. Aí ela já estava ideal. A gente fez o fio, né, a técnica cruzada para poder reposicionar o malar. Teve a melhora, inclusive, aí das linhas de marionete, né? Aquela boquinha caidinha, tá vendo que tem? E mento também. Joguei um pouquinho no mento. Não chegou nem a 1 ml de preenchedor no mento. Aí a gente vai distribuindo, bora distribuindo. Doses homeopáticas. Provando aí pro pessoal que tá aí com a gente o que você falou lá no início. Que quando a gente associa, para vocês está sem áudio? Não, tá com áudio. Que quando você associa, acaba que você usa menos preenchedor. E, na verdade, preenchedor no lugar certo, no lugar que precisa, né? Exatamente.
Se eu fosse usar preenchedor, somente preenchedor, teria que usar pelo menos uns 6 ml assim, no, por baixo. E que Beleza. não vai durar quase nada. Legal, Dalva. Queria saber se tem gente de Recife aí, da terra onde Dalva nasceu. Tem o Drat em Recife também. Para quem não sabe, o Drat presencial tá em Recife. Se tiver gente de Recife, dá um alô pra gente. O pessoal hoje lá falou, Dalva, vai. Eu falei, vai, porque ela é do online. Ela foi pro, né? Ela deslanchou no online, no Drat On. Galera, digita curso aí, depois preenche tudo direitinho. Depois entra no grupo. Sua maior oportunidade na ROF. Um curso 100% online, 100% gratuito. A era avançada dos fios faciais. Tem muita coisa ainda por vir. Tem muita inovação, tem muita novidade. Eu queria, Dalva, que você desse um conselho para essa galera. Um conselho para quem não faz fio, um conselho para essa galera que está aí, que está parado. Dá um conselho para quem ainda não é Drat. Fala aí. Quem não é DAT já sabe, né? Se inscrevam, participem, mude a vida de vocês. Um conselho. A gente. O tema da live, né? Se eu conseguir, vocês também conseguem, né? Nunca subestime o poder e a força de vontade que vocês têm para conseguir alcançar seus objetivos. Estudar, acima de tudo, conhecer as nuances do mercado. A gente está na era, né, da estética super valorizada, a gente tem muitos recursos que a gente pode trabalhar. Os fios, a gente consegue trabalhar com fios para tudo, facial, corporal, estética íntima. Nossa, estética íntima aqui com fios, tá? O negócio é bom, viu? É bom. Capilar, então assim, fio ele tem uma infinidade de procedimentos que você pode trabalhar, né? Lembrando que enquanto você se limitar, você nunca vai conseguir alcançar nada, tá? Então estuda, procura sua melhoria, seja especialista e comprometido com aquilo que você quer fazer, né? E aproveite a semana aí para conhecer a metodologia do Ângelo, que assim, eu vou puxar um pouco minha sardinha, né? Eu sou apaixonada, né, por fios. Gisele, não leve a mal, mas Ângelo mora no meu coração. E assim, é uma pessoa maravilhosa, com conhecimento fora da curva, né? E a gente só tem a ganhar quando a pessoa se dispõe a entregar tanto conteúdo assim, e aí você só precisa aproveitar. Simples assim. Ah, muito bom, Dalva. Queria te agradecer aí por disponibilizar o seu tempo para passar essa tua grande experiência, que é o que me move, né? Ver vocês voando, né? É o que me move, é o que faz eu ter todo esse trabalho, toda a minha pesquisa, né? Ir para a Coreia, que não é fácil. O povo acha que eu vou turistar na Coreia, né? O que eu tenho menos tempo é de turistar e trazer as novidades aí para vocês. Então, parabéns pelo teu trabalho. A gente continua no Dration, a gente continua junto. Parabéns por tudo que você faz também pelos seus pacientes, né? Eu falo, você sabe que eu sempre indico livros fora da estética, fora da harmonização, porque é isso que move. E tem um livro aí que eu falo muito, a galera do Seja Foda, cadê o Seja Foda? Tá aqui, né? Agora tem um Infoderice. Dentro do Infoderice, gente, não é de palavrão, tá? O foda é de feliz, otimista, determinado e abundante. Dentro do Infoderes, que é o segundo capítulo agora do Seja Foda, tem assim, ó. Qual o maior sentido da vida? É dar sentido a outras vidas. Então é isso que você está fazendo com teus pacientes, é isso que move a gente. Parabéns e dá um salve final aí para essa galera que esteve aí com a gente. Boa noite, gente. Fica com Deus. A Dalva vai se despedir agora. Fala aí. Oi, deixa eu ver.
Obrigada para quem participou, para quem assistiu. Aproveitem o conteúdo que ele tem para entregar para vocês, né? Profissionalizem-se, sejam bons naquilo que vocês fazem, mudem a vida de vocês e a vida dos seus pacientes para melhor, é claro, né? E só sucesso. Sejam referências naquilo que vocês fazem. Boa! Beijo, minha querida. Sucesso, tamo junto. Valeu. Vamos fazer uma. Calma aí, não desliga não. Vamos fazer um print. Sempre Tá? esqueço. Cadê? Foi. Foi. Beijo, fica com Deus. Boa noite, Dalva. Tchau, Tamo junto. boa noite. Valeu, galera. Digita curso, me segue e vem pra semana de aquecimento. Bora!